história hipotética, né, que aparece no segundo discurso. Há duas maneiras de, ou na verdade é a mesma coisa, mas há duas tradições diferentes que podem fazer com que a gente compreenda melhor o que significa o afastamento dos fatos, que Rousseau diz lá no segundo discurso. A tradição naturalista, né, que pensa justamente a oposição entre fato e direito, né, entre história e natureza, e a tradição da filosofia moderna, né, Descartes principalmente. Alguns autores já trataram com muito detalhe dessa relação, dessa ideia do afastamento dos fatos do Rousseau. Eu penso aqui no Goldschmidt, no texto Antropologie Politique, sobre Rousseau, e no texto do Bertrand Benoist. Eles consideram esse afastamento dos fatos e acabam por identificar Rousseau ao justnaturalismo. Então, dizem, olha, quando Rousseau diz aqui o afastamento dos fatos, ele está justamente se vinculando à tradução justnaturalista, principalmente com o seu método, que é a abertura dos livros, né, do Pufendorf, principalmente do Pufendorf. O Grotius escapa um pouco, porque o Grotius dá um valor para a história que o Pufendorf, por exemplo, não dá. Né? Então, eles identificariam o método de afastamento das histórias do Rousseau com a tradição justnaturalista. E há autores contra essa perspectiva, que é o caso do Batsko, né, do livro Solitude et Communauté, do Bessard, que se chama Rousseau e o pensamento do desenvolvimento, do desenvolvimento, e o texto da professora Gabriela Radical. Bom, então agora vou direto ao tema. São muitas as discussões sobre a descrição rousseauiana do estado de natureza, sobre o amor de si, sobre a piedade, sobre as passagens. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um ponto há muito discutido, mas que não deixa de ainda nos causar espanto e que, ao mesmo tempo, demarca, implica diferentes interpretações da obra de Rousseau e de sua relação com a tradição, principalmente a tradição justnaturalista. Eu me refiro aqui à famosa passagem da introdução do segundo discurso, do discurso sobre a origem da desigualdade, em que Rousseau apresenta o estatuto epistemológico da descrição que se seguirá. A famosa passagem que Rousseau pretende afastar os fatos. Ele diz, a primeira coisa que eu tenho que fazer para descrever o estado natural é afastar os fatos. Não tem nada a ver com história. Não é como eu li nos livros de história, ele diz, mas como eu li na natureza. Esta famosa passagem desloca a questão, ou ela coloca em primeiro lugar outra questão, e não a questão sobre o conteúdo da descrição que se seguirá, essa descrição do estado da natureza. A bem da verdade, essa passagem coloca a questão sobre os conteúdos ou detalhes da narrativa em segundo plano. A pergunta a que esse trecho nos conduz não é sobre os conteúdos da descrição que se seguirá. A pergunta não é o que a narrativa mostra, mas em que tempo a descrição é feita. Não a própria descrição, mas o seu tempo. Já que ele não pretende ser o tempo histórico, o tempo dos fatos, a pergunta fica: qual é o tempo dessa narrativa? Esta discussão é muito rica e, longe de mim pretender esgotá-la, mas o importante é notar que ela demarca